Amém? Eu queria que você olhasse para algo que está com você, que é tão precioso. A palavra de Deus. E eu queria que você fosse ficando de pé e abrindo essa joia. Você pode glorificar a Deus porque você tem acesso à palavra essa noite. Não tem ninguém nos ameaçando essa noite. Não tem ninguém impedindo essa noite nós estarmos com a palavra dele em mãos. Nesse momento, tem pessoas sendo mortas porque estão apenas com o aplicativo da Bíblia no celular. Abra a palavra do Senhor em 1 Pedro 1:25. Quem for encontrando, vá glorificando a Deus pela palavra dele, vá agradecendo a Deus pela palavra dele. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para que saiamos com uma visão diferente do que realmente é a palavra. O Senhor me trouxe e o Senhor te trouxe aqui essa noite para que nós tomemos uma injeção e saímos daqui valorizando mais a palavra do Senhor. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos declarar a igreja de Jesus juntos? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Feche os seus olhos e declare mais uma vez. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Podeis assentar-se. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 24:35, não precisa abrir. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. O tema da palavra essa noite é fonte inesgotável. Você pode dizer aí no seu lugar? Fonte inesgotável. A palavra do Senhor que permanece para sempre é uma fonte inesgotável. Mas o Senhor, antes de falar um pouco sobre essa fonte inesgotável. E o que é fonte inesgotável? É algo que não se esgota. É algo ilimitado. É algo infinito. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse, mas ela é infinita. Amém? Ela é uma fonte inesgotável, né? Você pode ler sem... Não sei quantas vezes você pode ler, mas ela sempre vai ter algo novo, né? A gente escuta algo, né, bem dito aí no mundo que realmente é verdade, que a Bíblia é o jornal de amanhã. É a notícia, né, de amanhã, né? A Bíblia, ela nunca será ultrapassada, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus, essa fonte inesgotável, ela vai permanecer. E nesse início, né, dessa palavra, eu gostaria de refletir com você sobre algo. Em uma escala, vamos imaginar, em uma escala de 0 a 10, qual a pontuação que você daria a uma pergunta que eu vou fazer para você? Qual o grau de importância a palavra de Deus tem na sua vida? Você vai responder para você mesmo. O Senhor me fez essa pergunta, essa reflexão hoje à tarde. Qual o grau de importância a palavra de Deus tem em sua vida, de 0 a 10? 10, Monaila. Mas eu abro ela todos os dias. Será? Eu medito nela dia e noite, como diz o salmista. E eu tinha preparado, o Senhor tinha me dado 2 palavras hoje à tarde, né? Uma era sobre muros e pontes. Tremenda a palavra. E depois, né, fui para a leitura bíblica, Deus me deu essa. E o Senhor me confirma. E o último louvor foi sobre isso, sobre mandamento, sobre palavra.
Talvez você quisesse ouvir a pregação de pontes e paredes, né? Muros. Mas o que nós precisamos ouvir essa noite é sobre essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Amém? Você já deu para você a sua nota? É fácil dar nota para o outro, né? Mas dá para nós mesmos. Refletir sobre nós mesmos é um pouco difícil, né? Não sei se você já tinha parado para analisar sobre isso. O grau de importância que você dá à palavra de Deus. Estamos em um mundo, né, de uma correria tão grande, um corre-corre. São os afazeres domésticos, é o trabalho, é isso, é filho, é aquilo outro. E a palavra, ela tem sido prioridade? Eu tenho buscado, né, essa fonte de água viva, eu tenho buscado diariamente, eu tenho ido a essa fonte inesgotável. E o primeiro ponto essa noite é: viva de acordo com a palavra de Deus. Olhe para quem está do seu lado e declare: viva de acordo com a palavra de Deus. Não esqueça, 1 Pedro 1,25, a palavra de Deus permanece para sempre. Agora eu convido você a abrir na leitura bíblica de hoje, lá em Salmo 119. Aleluia, não pare de glorificar, amém? Salmo 119. Nós vamos ler a partir do verso 9. Viva de acordo com a palavra de Deus, amém? Diz assim, Salmo 119. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Aleluia. Salmo 19, 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta, né? Nós vamos ficar nessa parte A. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Eu queria que você se posicionasse, por mais que aqui tenha anciãos, né? Por mais que você seja adulto, mas eu queria que você se posicionasse no lugar desse jovem. Como eu posso manter pura a minha conduta cristã, para que eu possa viver uma vida de acordo com a palavra, para que eu possa viver uma vida de acordo com essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. E o que é conduta? Modo de agir, de se portar, modo de viver, procedimento. Então é uma pergunta essa noite: como é que eu posso manter o meu modo de agir, o meu modo de se portar, o meu modo de viver, o meu procedimento de forma pura? Aí o versículo dá a resposta para mim e para você. A parte B é a resposta para essa pergunta: vivendo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você entendeu? Você pode dar um amém? Quem for entendendo, amém? Vá aí declarando, confirmando aquilo que o Senhor está nos falando, amém? Vivendo de acordo com a palavra. Se eu viver, né? Se eu me portar para viver de acordo com a palavra, meu modo de agir vai ser diferente. Meu modo de me importar vai ser diferente. O meu proceder, o meu procedimento vai ser diferente. Mas para isso eu preciso viver de acordo com a palavra. Lendo a palavra diariamente, né? Interessante quando a gente muitas vezes lê a Bíblia de manhã e Deus fala algo com a gente e com pouco tempo a gente vivencia algo, mas Deus já tem alertado. Aí eu pergunto a você, se eu não tivesse lido, ou eu ia cair, ou eu ia pecar, né? Ou eu ia fazer diferente. E hoje, né, algo que me marcou muito, hoje pela manhã nós fomos fazer o nosso momento de consagração lá em Renata, um café da manhã, e fomos orar, as mulheres plenas. E lá vinha Rafael, né, o filho dela, ele correndo, aí chegou assim na mesa, aí Renata disse: o que foi? Ele disse: já li a Bíblia, já fiz o meu devocional. Isso 7:30 da manhã, uma criança, pastor. Já fiz o meu devocional, foi lindo, foi sobre os 6 dias que Deus fez todas as coisas e no 7º ele descansou.
Meu Deus, que colar eu coloquei em mim. Uma criança de 7 anos, a primeira coisa que faz ao acordar é o devocional. Eu e você, qual o grau, né, que nós temos dado de importância à palavra de Deus? Não, Mona, eu só gosto de abrir a palavra de Deus na quarta, no sábado e no domingo. Isso é perigoso. É bênção, né? Chegar aqui, abrir, se derramar, né? Desfrutar, aprender. Mas nós precisamos usá-la com mais frequência. Amém? Nós precisamos viver. Para viver de acordo com ela, é necessário conhecer, né? É necessário ir, é necessário pesquisar. Uma criança, para ler, para aprender a ler, ela precisa ser instruída, né? E a palavra de Deus, ela é instrução para nós. E o viver de acordo com a palavra nos trará conversão diária. É verdade, quando a gente lê a Bíblia todo dia, a gente se sente diferente. Quem aqui concorda? Não é verdade? Quando a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente se porta diferente, o nosso proceder é diferente. E eu digo por mim, se a gente passar uns dias sem ler a Bíblia, a gente vai se desviando sem nem perceber. Mesmo estando dentro da igreja, nos ministérios, a gente vai se afastando. A gente vai perdendo, né? A gente não vai priorizando. A gente não dá tanta importância, né, às escrituras. O viver de acordo com a palavra de Deus nos desviará do pecado. Por isso a importância de lermos, de buscarmos nessa fonte inesgotável, né, todos os dias, porque ela será uma fonte que irá nos livrar do pecado. Porque à medida que a gente lê diariamente, o Espírito Santo ele vai nos convencer e nos lembrar e nos ajudar a dizermos não ao pecado. Amém? Vamos lá em Salmo 119, nós vamos ficar um pouco nele. O versículo 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Viver de acordo com a palavra, viver de acordo com essa fonte inesgotável que a Bíblia é isso. É receber de Deus algo todos os dias, guardar no coração para não pecar contra Deus. É tão fácil a palavra quando a gente realmente para simplificar, que o Espírito nos ensina, as coisas se tornam bem mais fáceis. Não é verdade? Se nós guardarmos essa fonte inesgotável no nosso coração, nós vamos dizer não ao pecado. Porque o pecado, como diz lá em Gênesis, ele bate a nossa porta, né? Todos os dias somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, né? Somos pecadores. O pecado bate a nossa porta, mas quando nós guardamos o coração, o Espírito Santo virá e nos dará o escape. Amém? O viver de acordo com a palavra nos desviará do pecado. O viver de acordo com a palavra trará para a nossa vida riquezas espirituais. Queridos, vale a pena viver de acordo com a palavra, né? Vale a pena buscar essa fonte inesgotável todos os dias. Eu não sei você, mas no dia que eu leio a Bíblia pela manhã, o meu dia é diferente. Quem aqui é assim? Tem dia que eu não tenho tempo, eu leio à noite, mas no dia que eu paro para ler a Bíblia, o meu dia é totalmente diferente, né? Vem um ânimo, vem algo assim da parte de Deus, vem uma força, vem um renovo, né? Por quê? Porque ela é alimento. Quando a gente sai, a gente não se alimenta, eu não sei vocês, com um pedaço me dá tremedeira, me dá mal-estar, não dou para passar muita fome não, Milena, porque eu fico mal. E assim a palavra total, o nosso espírito, porque se nós guardarmos no coração, nós não vamos pecar, porque o espírito vai estar forte, o espírito vai estar pronto, né? No momento que a gente para meditar nessa fonte inesgotável, a nossa carne, ela é derrotada, né? Ela é derrotada pela palavra de Deus. Amém? Segundo, seja guiado pela palavra de Deus. Você pode repetir? Seja guiado pela palavra de Deus. O que é ser guiado? Dirigido, orientado. Em quem você tem buscado orientação? Na palavra? Nas redes sociais?
Eu já tive um tempo que o meu primeiro bom dia era o celular. Não me envergonho, confesso o meu pecado. Inclusive hoje eu deixo ele lá na sala e vou para o meu quarto. Meu primeiro bom dia era isso. E aí, para quem tem sido o seu primeiro bom dia? Por quem você tem sido dirigido? Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus, aqui tem homens e mulheres de Deus? Amém? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, esse versículo é fantástico, né? Quer ser apto para toda boa obra, quer estar plenamente preparado para toda boa obra? Foi uma pergunta. Quer ser apto para estar preparado para toda boa obra? É através da Escritura. É através dessa fonte inesgotável que o Senhor irá nos preparar para toda boa obra. Seja guiado, seja dirigido, seja orientado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte de toda sabedoria e orientação. Amém? Ela é a fonte de toda sabedoria e orientação. Amém? Aí o Salmo, né, bem conhecido, lá onde nós estávamos, vamos voltar para lá, Salmo 119. 105, né? Bem conhecido o versículo, já que nós estamos falando que nós devemos ser guiados, dirigidos, orientados. O Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Para sermos dirigidos, nós vamos lidar em situações de escuridão, né? De trevas na nossa vida. Nós precisamos da luz, que é a palavra de Deus. Ela é luz para os nossos caminhos. A luz, ela vem, né, com o objetivo de você andar melhor, você ver melhor, né, as situações ali. A palavra de Deus, ela vem, né, como ela própria diz, ela é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar. Então, ser guiado, nós precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Amém? E terceiro, seja praticante e não apenas ouvinte. Você não vai dizer para o outro, você vai dizer para você mesmo: Monaíla, seja praticante e não apenas ouvinte. Aí quando Deus falou isso comigo, logo vem, né? Mas, às vezes, as dúvidas, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ouvir, eu vou me encher de fé. Sim, você vai se encher de fé. Mas o que você ouve, você precisa colocar em prática. Amém? É necessário praticar. Você vai ouvir, você vai se encher de fé, mas você precisa praticar. Amém? Seja praticante e não apenas ouvinte. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluias. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas enganando-se a si mesmo.
É forte, né? É forte. Sejam praticantes da palavra. É para mim e para você. É para nós essa noite. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Eu vou para os cultos, eu recebo lá, eu estou escutando, eu estou atento à palavra. Mas quando eu boto o meu pé lá fora, eu estou sendo praticante? Eu estou praticando aquilo que eu estou recebendo dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, ou estou só apenas ouvindo? Se nós não estivermos colocando em prática a palavra, nós estamos sendo enganadores. Nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Precisamos meditar nessa verdade da palavra essa noite. Nós estaremos enganando a nós mesmos. Ser só ouvinte é algo perigoso. É algo muito perigoso se eu, Monaíla, passar a essa condição de apenas ouvinte e não praticante. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é fácil, porque nós precisamos ir contra a nossa vontade, contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra as ideologias desse mundo. Mas nós precisamos ser aqueles que praticam. No nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, onde quer que formos, nós precisamos ser praticantes, embaixadores do Evangelho de Cristo Jesus. É perigoso ser somente ouvinte. É preciso colocar em prática o que se ouve. O engano gera o desviar-se. Enganar-se a si mesmo, ouvir essa fonte inesgotável, ouvir a palavra do Senhor e não praticar, gera o desviar-se. O desviar-se gera morte espiritual. Voltem lá para Salmo 119. Meu Deus, como esse versículo falou comigo. Salmo 119, 22. Não seja arrogante essa noite ao ponto de achar que essa palavra não é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Amém? Para quem veio aqui essa noite, essa palavra ela é para nós. Salmo 119, 21. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Desviar-se quem se desvia dos bons costumes. Aquele que ouve e não pratica, ele está desviado dos bons costumes. Aquele que ouve e não pratica está fora da posição normal. Desviar-se. O que é desviar-se? Amaldiçoado, condenado. Meu Deus, que coisa forte, né? Se nós escutarmos, nós estamos aqui recebendo de bom grado, uma bênção. Mas se nós não colocarmos em práticas, nós seremos enganadores de nós mesmos. O engano gera o desviar-se. Porém, é possível estar congregando e estar desviado? É? Será? Eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou aqui buscando, eu estou ouvindo, eu estou como receptor recebendo. É possível, mesmo eu estando aqui, eu estar desviado? Sim. Por isso que é necessário não ser apenas ouvinte. É necessário ser praticante
Volto a dizer: o que somente ouve engana-se a si mesmo. É possível sim estar congregando e estar desviado. E eu voltando, que eu não terminei o testemunho do filho de Renata. E eu disse: que lindo, Renata, ele lê a Bíblia. Ela disse: foi uma condição, uma meta que eu coloquei para ele. Ele queria muito um videogame. E eu disse a ele que se todos os dias ele tirasse um tempo para fazer a devocional e lesse a Bíblia 1 hora por dia, ele iria ganhar esse presente. E eu disse: meu Deus, como eu preciso, como nós precisamos muitas vezes impor metas para nós mesmos, né? Nós precisamos muitas vezes impor condições a nós mesmos para estarmos lendo essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus todos os dias. Teve um tempo, certo, que eu só pegava no celular depois que eu lesse a Bíblia. Mas era ligeiro, viu, Claudinha? Para ler a Bíblia, ficar à vontade, não era de pegar o celular. Vocês estão entendendo o mistério, né? Não tenho vergonha não, eu confesso mesmo os meus pecados, as minhas falhas. Mas eu tive que impor uma condição. Tem até um projeto, Gigi, do café, né? Café com Bíblia é? Sem Bíblia não tem café. Olha aí, que ideia legal, né? É ligeiro, pastor, para o cabra ler a Bíblia. Cai bate fome, né? Sem Bíblia não tem café. Uau, tem hora que nós precisamos para nós, queridos, dessas condições. De impor metas. A nossa vida, né? Nós temos propósitos, nós temos metas para nós conseguirmos realizar os nossos sonhos, para realizarmos os nossos objetivos. E para ter acesso a essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, muitas vezes nós vamos precisar impor meta a nós mesmos. Não, só vou comer depois que eu ler a Bíblia. Aí é ligeiro, Selminha, que a fome bate, aí você pensa: não, peraí, eu vou ler que eu estou com fome. Querido, senhora, que nós somos como crianças mesmos, precisamos. E se você precisa, não tenha vergonha não, faça lá, imponha uma meta, amém, um propósito, e você vai ver como é diferente quando nós estamos sendo guiados, orientados diariamente por essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Tudo nessa vida vai passar, né? Céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus, essa fonte inesgotável, ela vai permanecer. Amém? Então, se for necessário você impor alguma meta para que você leia a Bíblia todos os dias, hoje é o dia. Ah, Monaíla, nós já estamos em agosto, eu vou começar a leitura bíblica diária agora? Sim, não tem problema, é melhor o fim do que o começo das coisas. Você começa a ler agora, aí ano que vem você pega de janeiro, né, a dezembro e dá tudo certo. Mas não deixe, amém, de se apegar a essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. E não esqueça, para concluir, medite nesse versículo. Às vezes, né, eu aprendi isso com Carmelita. Eu imprimo os versículos e boto num canto onde todo dia eu vou estar vendo aquele versículo. Lá na assistência era lindo. Você chegava, estava cheio de versículo. Carmelita passava por uma luta, danava o versículo. Então você chegava, você já era bombardeado, né, com aquele versículo. Se for necessário você colocar um lembrete no seu quarto, na sua geladeira. Ei, vá ler a Bíblia. Ei, vá para a fonte inesgotável. Se for possível, coloque alarme no seu celular. Amém? Se for possível, imponha uma meta, um propósito para que você esteja lendo a Bíblia todos os dias. Amém? Viva de acordo com a palavra de Deus. Seja guiado pela palavra de Deus e seja praticante e não apenas ouvinte. Amém?